Lua minguante Capricórnio, 10 de abril de 2026. A fase da lua minguante é um momento simbólico de encerramento, limpeza e introspecção dentro do ciclo lunar. Ela acontece após a lua cheia e marca a transição para o fim do ciclo, preparando o terreno para um novo começo com a próxima lua nova que acontece na próxima semana. É um período ideal para a gente soltar o que não faz mais sentido, soltar emoções, soltar padrões de pensamento, de sentimento, padrões de comportamento, soltar relações ou situações que já cumpriram o seu papel. Então, é um período para a gente pensar bastante sobre isso. No nível energético e emocional, a lua minguante ela pode trazer uma sensação de maior sensibilidade e introspecção, necessidade de silêncio e descanso, mais clareza do que precisa ser deixado para trás. Então, é um período, nessa semana, de esvaziamento, de sensação de esvaziamento que não deve ser visto como perda, mas como preparação para o novo, para a lua nova que chega daqui um pouco. A lua está em Capricórnio e o sol está em Áries. Então, essa lua minguante em Capricórnio torna-se realmente um convite para a gente revisar nossos compromissos e responsabilidades, para a gente soltar os excessos de controle ou o excesso de rigidez que vem com Capricórnio. É um período também para a gente avaliar o que realmente tem sustentação a longo prazo, não a curto prazo, porque Capricórnio, ele pede maturidade emocional, não é só sentir, é compreender com consciência e agir com sabedoria. E o Sol, estando em Áries, a Lua está em Capricórnio, o Sol está em Áries, é uma quadratura. O Sol estando em Áries, ele mexe com a gente no sentido do impulso para a gente começar algo novo, no sentido de nos trazer coragem, iniciativa e desejo de ação. E também ele nos foca mais no eu, na nossa identidade, nos nossos próprios caminhos. Então, o Sol está em Áries, a Lua em Capricórnio. Isso gera uma tensão, mas é uma tensão criativa. É um ponto em que internamente vai precisar de um ajuste. E isso, na prática, pode trazer para a gente uma sensação de a gente estar se sentindo dividido entre agir ou esperar, entre um conflito, né, entre o impulso e a prudência. E também traz para a gente a percepção de onde nós podemos estar agindo por impulso ou segurando demais as rédeas. Então, essa quadratura pede ajustes necessários. Agir com coragem, Áries, mas com consciência e responsabilidade, Capricórnio. E direcionar a ação para algo que tenha base sólida. Então, essa fase ela vem com algumas reflexões. Entre elas, nós podemos estar refletindo sobre onde nós estamos agindo por impulso e também onde nós estamos nos sentindo limitados por medo ou por excesso de controle. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual, e nós estamos olhando para a última fase da Lua, né? Como eu coloquei aqui e no início, para a última fase da Lua, para a Lua minguante, a minguante em Capricórnio. Mas nós estamos vindo, vamos lembrar que nós estamos vindo da alunação de peixes, nós estamos na alunação de peixes, onde plantamos sementes com relação à introspecção, à sensibilidade e a novos começos guiados pela intuição. Foi um mês em que a gente pode ter muito bem utilizado com muita propriedade a nossa intuição. E agora a gente está finalizando aqui com o ciclo da Lua, com a Lua minguante em Capricórnio, pedindo então, repetindo, ajustes práticos, desapego e encerramento do ciclo com mais maturidade, porque ela está acontecendo no signo de Capricórnio, certo? Essa Lua, vamos ver aqui, ó. Essa lua minguante, ela acontece então aqui no dia 10.
e ela encerra o ciclo da alunação de Peixes, porque a nova alunação no signo de Áries vai acontecer no dia 17 de abril. Já já acontece a lua nova em Áries, então são outras características, são outros pontos que nós vamos trabalhar. E agora vamos começar com a nossa reflexão sobre os aspectos que dentro dessa alunação, cujas características eu já falei ali no início do vídeo, e agora a gente fala sobre os aspectos, para integrar aquelas características, dentro desses aspectos aqui, alguns harmoniosos, outros nem tanto, que a gente tem que administrar. Então a gente começa analisando aqui Sol e Lua, vamos começar pela Lua, em quadratura com Quirón. A Lua aqui em quadratura com Quirón, ela vai ser uma semana para trazer à tona algumas questões emocionais profundas que a gente precisa trabalhar e que precisam ser curadas. Então, algumas feridas emocionais profundas, porque Quirón, além de ele ser o curador ferido, ele é o curador ferido porque antes ele curou as próprias feridas. Então, algumas coisas podem vir à tona, algumas feridas que a gente já julgava estarem curadas, podem nos mostrar que não estão tão curadas assim, algumas situações com pessoas, com família, porque aqui, se a gente for observar, a Lua também está fazendo uma oposição com Júpiter aqui, e o Júpiter está em Câncer, então essas temáticas de família, de sentimentos, de emoções, de contatos com pessoas mais íntimas, de repente pessoas mais íntimas, trazendo para a gente, ou fazendo reeditar situações que nos magoaram, que nos feriram, trazendo aquelas temáticas todas à tona de novo, não para nos magoar, não para nos ferir, para servirem essas pessoas como professores, para que a gente consiga rever essas questões e curá-las. E essa questão do Quirón, ela pode estar bastante potencializada essa semana, porque o Sol está em conjunção com Quirón aqui em Áries. Ele está representando quem nós somos, né? A nossa essência, a nossa identidade, a nossa vitalidade, a forma como nós nos expressamos no mundo, nosso brilho pessoal. E o Quirón, ele simboliza as feridas emocionais e psicológicas. Ele mostra pontos de dor que a gente carrega ao longo da vida e também revela um potencial de cura imenso. Ele está ligado à sabedoria e à capacidade de ajudar o outro através da nossa própria experiência. Então, essa conjunção, ela vai trabalhar aqui, ela vai nos ajudar a trabalhar uma grande consciência das nossas próprias vulnerabilidades, né? E isso pode criar um impacto muito grande na nossa autoestima e na nossa autoconfiança. Então, essa semana a gente tem que cuidar bastante com relação a isso, e a gente pode também nos sentir muito frágil com a nossa própria identidade essa semana. Mas nós podemos, sim, reconhecer as nossas dores sem nos definirmos por elas. A gente pode transformar as nossas feridas em consciência, a gente pode desenvolver a nossa autoestima a partir da nossa autoaceitação. Então, pode ser uma semana bem densa nesse sentido, mas de grande aprendizado também pelos próximos meses. Mas vamos para um aspecto harmonioso que tem nos ajudado as semanas do Saturno em sextil com Plutão. Isso traz uma combinação muito, muito interessante, muito forte, né? É uma força de estrutura que vem do Saturno e um poder grande de transformação que vem do Plutão, né? Porque o Saturno, ele representa a disciplina, ele representa a construção, responsabilidade e representa também maturidade, enquanto o Plutão, ele simboliza a transformação profunda, regeneração e poder interno. Então, esse aspecto de sextil, que é bastante fluido, ele cria oportunidades, ele não é um aspecto que venha impor para a gente alguma coisa. Ele não impõe nada. E a gente vai só sentindo que as portas vão se abrindo, só que nós temos que agir. Nós temos que agir diante dos padrões de comportamento, nós temos que agir querendo transformar esses padrões de comportamento, senão nada acontece na nossa vida. Então, é um potencial real de transformação concreta, mas desde que haja iniciativa consciente da nossa parte. Essa semana, ela está muito favorável para a gente transformar atitudes impulsivas em decisões estratégicas, para a gente assumir
o próprio poder com responsabilidade, para a gente construir mudanças profundas de forma gradual e sólida, por causa do Saturno, e para a gente principalmente reestruturar a nossa identidade com mais autenticidade. Então, nós podemos ter maior controle, maior autocontrole diante das situações internas. A gente pode ter coragem aqui, né? Coragem para mudar os padrões antigos, capacidade de enfrentar os nossos medos com maturidade. A gente pode fortalecer a nossa autonomia emocional. Olhem que importante esse aspecto, que ele vem aqui e ele equilibra esses aspectos mais desafiadores. Outro aspecto bastante importante e que envolve Plutão é Urano. Urano também está fazendo um trígono com Plutão. Esse aspecto ele vem traz uma característica importante, né? Porque Urano, com esse trígono com Plutão, traz uma possibilidade de Urano não vir quebrando tudo, mas sim transformando de dentro para fora, com inteligência e estratégia. Então, isso é bastante importante a gente ter em mente, porque, olhem só, né? O Saturno também aqui trazendo paciência para a gente, Urano, novas ideias, Plutão transformando, a gente pode transformar, colocar coisas sólidas, colocar solidez em tudo que a gente faz e ir caminhando e construindo o edifício que a gente quer construir pela base e base muito sólida e muito concreta. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria trazer, a finalização do ciclo completo de lunação de peixes, com a lua minguante aqui em Capricórnio. E a gente pode se interiorizar um pouco, como eu falei lá no início, se interiorizar, trabalhar todas essas características que eu trouxe aqui, tanto da Lua e da Lua em Capricórnio com o Sol em Áries, quanto dos aspectos. A gente pode integrar, fazer uma integração, liberar o que precisa ser liberado, refletir e nos recolher. Para refletir, a gente precisa se recolher um pouco, fazer as finalizações que a gente precisa fazer, porque a partir do silêncio, a clareza vem. E a clareza vindo, a gente pode atuar com os aspectos harmoniosos para, como eu sempre digo, administrar os desafiadores, utilizando ali a energia do Saturno, a energia do Plutão, a energia do Urano, para fazer mudanças inteligentes, mudanças sólidas e mudanças profundas em tudo que a gente precisa mudar, e com calma, com paciência, certo? Então era isso, gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário, compartilhando os meus vídeos com quem vocês sabem que gostam desses assuntos. Gratidão infinita. Por enquanto era isso, até mais.